Meus fisiologistas da prática, sejam bem-vindos, professor Adonis Carnevale aqui, dando continuidade ao nosso módulo 6, curso 6, Obesidade na Prática, da série Fisiologia na Prática. Essa aula, o intuito e o que eu quero que você entenda, e coloque em prática é o entendimento sobre uma das adipocitocinas mais estudadas na atualidade. E é ela, continuando o assunto sobre adipocitocinas, nós vamos falar da adiponectina. É isso mesmo, meus fisiologistas. Uma vez que você já conheceu todas as adipocitocinas, desde TNF-alfa, desde resistina, PAI-1, inibidor do ativador de plasminogênio, você conheceu a leptina, você já conheceu a interleucina 6, você já conheceu a angiotensina 2, enfim, você já conheceu todas as adipocitocinas que são liberadas, que já foram comprovadamente que são liberadas pelo tecido adiposo. Hoje chegou a hora da gente conhecer a adiponectina. E diante disso, meus zoologistas, quando a gente fala em adiponectina, eu coloquei ela por último aqui no nosso curso para que você pudesse entender, porque quando a gente fala da adiponectina, ela é um pouquinho difícil de entender mesmo. Sabe por quê? Porque diferentemente das outras adipocitocinas, a adiponectina, por sua vez, ela não é uma adipocitocina ruim. Ô louco, professor Adonis, como assim, prof. Adonis? Como que ela não é uma adipocitocina ruim? Ela não é uma adipocitocina ruim. Agora, eu vou te explicar nessa aula, minha fisiologia da prática, o porquê o obeso tem um grande problema para com a adiponectina. E, obviamente, o porquê que ela está sendo explicada nessa aula de adipocitocinas, nessa sequência de aulas de adipocitocinas. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse é por que a adiponectina, e é o nome dela mesmo, por que a adiponectina está aqui nessa sequência de aulas falando sobre adipocitocinas. Por quê? Porque quando a gente fala em adipocitocinas, e vou lembrar rapidamente para vocês, adipocitocinas são hormônios liberados pelo tecido adiposo. E lembra, eu não estou falando se esse hormônio é bom ou é ruim. Obviamente que a grande maioria dos hormônios liberados pelo tecido adiposo são maléficos. 99% deles são maléficos, fazem mal para o organismo, promovem uma inflamação no organismo. Agora tem um que salva, que é a adiponectina. No entanto, pelo fato dela ser liberada também pelo teu tecido adiposo, pelo tecido adiposo do obeso, pelo tecido adiposo também de todo mundo, ela está aqui nessa aula, nessa sequência de aulas falando sobre adipocitocinas, ok? Agora, legal, professor Adonis. Primeiro ponto que a gente tem que entender é, a adiponectina, ela é uma adipocitocina. Ela é uma citocina liberada pelo tecido adiposo. Legal. Agora, qual o grande aspecto positivo? Qual o grande aspecto positivo dessa adiponectina? É o que nós vamos entender na aula de hoje. E o que ela promove no seu organismo em geral, ok? O primeiro ponto, vamos iniciar nossa aula falando sobre o grande pesar da obesidade. Qual que é o grande pesar, professor Adonis, da obesidade relacionada com essa adipocitocina extremamente bacana, extremamente benéfica? O grande pesar da obesidade é que quanto mais, olha aqui bem pra mim, quanto mais tecido adiposo eu tenho no meu organismo, menos adiponectina eu vou ter no meu organismo. Então o primeiro ponto que eu quero que você entenda é, cara, a adiponectina, que diga-se de passagem, é a nossa citocina do tecido adiposo benéfica. Essa citocina benéfica, quanto mais tecido adiposo você tem, menos você possui a liberação de adiponectina. Então, ela trabalha numa relação inversamente proporcional com a quantidade do tecido adiposo. Senão você poderia concluir comigo que ser obeso seria legal. Professor Adonis, então eu poderia concluir que ser obeso seria interessante, porque quanto mais tecido adiposo eu tivesse, e a adiponectina, que é a citocina benéfica, ela é liberada pelo tecido adiposo, ora, quanto mais tecido adiposo, mais adiponectina, mais proteção, enfim, você vai conhecer tudo que a adiponectina faz de positivo. Agora, eles trabalham e ela atua numa relação inversamente proporcional. Portanto, quanto mais tecido adiposo, quanto mais gordura corporal estocada,
menos adiponectina. É por isso que o obeso, olha aqui, vamos começar. É por isso que o obeso, ele tem um grande problema. Amigo, a obesidade não é brincadeira. O excesso de tecido adiposo não é brincadeira. Não é brincadeira. Olha que bem pra mim. Se você estiver perto de alguém, cutuca essa pessoa e fala, velho, a obesidade não é brincadeira. Porra, ela não é brincadeira. Então, amigo, esse é o primeiro ponto. Eu gostaria que você entendesse que eles trabalham numa relação inversamente proporcional. Ok, professor Adonis, entendi isso. Agora eu preciso que você entenda algo muito importante, que ela, uma vez que você, quanto mais obeso você fica, quanto mais tecido adiposo você tem, menos adiponectina você tem, você abre espaço e ela está relacionada também, essa adipocitocina, ela está relacionada com a resistência à insulina. Por quê, professor Adonis? Você vai entender quando eu começar a falar dos aspectos positivos da adiponectina. Quanto menos adiponectina eu tenho, e essa é uma grande contribuição para mais resistência à insulina. Professor Adonis, o que é resistência à insulina? Resistência à insulina, meus fisiologistas da prática, lembra? É um dos pressupostos para o diabetes mellitus tipo 2, ok? Um dos pressupostos para o diabetes mellitus tipo 2, para essa doença metabólica que é uma doença pandêmica, uma doença silenciosa, no entanto uma doença pandêmica, é a resistência à insulina. E um dos aspectos, obviamente, um dos aspectos que pressupõe essa doença é a obesidade. E agora eu estou te explicando, obviamente, várias adipocitocinas que eu já falei, como por exemplo resistina, TNF-alfa, interleucina 6, elas já nos demonstraram alguns aspectos do porquê a obesidade leva ao diabetes. E agora vem mais uma. A adiponectina também vem comprovando a seguinte tese. E a seguinte questão que a gente vem observando na prática. Amigo, se você é obeso e você não tem diabetes ainda, começa a contar no relógio, porque já já você vai ter. Então, esse é um dos aspectos importantes aí que a gente vem observando sobre a obesidade. Principalmente a literatura científica vem trazendo muita questão relacionada à obesidade aí nesse sentido. Meus fisiologistas, portanto, quando a gente fala em adiponectina, a gente está falando com obeso e adiponectina. Quanto mais gordura eu tenho, menos adiponectina eu tenho. Ok, quanto mais gordura, menos adiponectina. Agora, professor Adonis, legal, por que você falou que ela é uma adipocitocina benéfica? Por que ela é um hormônio benéfico? E eu vou te explicar agora. Porque de maneira global, de maneira geral, quer gravar essa jossa? De maneira geral, você vai colocar assim, ó, mais, olha aqui bem pra mim, quanto mais adiponectina, igual menos doenças crônicas. Quanto mais adiponectina, menos doenças crônicas. E quais doenças crônicas são essas, professor Adonis? Hipertensão arterial, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, doenças, o diabetes mellitus, doenças, em suma, que culminam na morte. Doenças que culminarão na morte. Então, quanto mais adiponectina eu tenho no meu organismo rodando, menos doenças eu tenho. Então, olha que bacana. Vamos partir dessa questão, em suma, global. Cara, como eu tenho... Olha a pergunta, meus fisiologistas da prática. Como eu faço para ter mais adiponectina no meu organismo? Como? Olha que pergunta legal e prática. A resposta você vai falar assim, que bobeira. Mas olha que louco. O que eu quero te dizer aqui? A resposta vai ser simples. Mas olha como você tem que pegar todos esses assuntos complexos que são apresentados e levar para a prática de uma maneira que ele não somente te motive, te inspire, mas que você busque essa meta. Porque, amigo, uma das maneiras que você tem de aumentar a quantidade de adiponectina no organismo do teu aluno é emagrecendo ele, velho. Emagrecendo ele. Emagrece tua aluna. Isso perfeito aqui, ó. Já falaram no EducaFit. Parabéns, Romário. Diminui a porra do tecido adiposo, amigo. Ai, emagrecer pra estética, amigo, emagrecer pra tua saúde. Olha que bem pra mim, emagrecer pra tua saúde.
Lembra? O indivíduo obeso, isso aqui são dados científicos, o indivíduo obeso tem menos 25 anos de vida. A expectativa do indivíduo obeso, ela diminui. Por quê? Porque a ciência já entende e já comprova que o tecido adiposo ele é maléfico, ele é inflamatório, ele causa doenças que culminam na morte. Portanto, mais adiponectina, menos doenças crônicas. Professor Adonis, eu tô com o indivíduo obeso como cliente, como aluno de personal trainer. O que eu faço para gerar mais adiponectina e ter todas as proteções que você vai falar aqui? Emagrece ele, velho. Professor Adonis, como eu emagreço ele? Como? Isso pode ser colocado numa outra live, mas eu tenho muitos conteúdos no Fisiologia na Prática. Se você, meus fisiologistas, se você quer acompanhar o dia a dia, @Fisiologia na Prática, no Instagram tem tudo lá que você precisa saber. Outra coisa, você, meu fisiologista, que está aí na plataforma EducaFit ou no curso Fisiologia na Prática, e você não assistiu ainda a série Fisiologia na Prática inteira, se você assistir, você vai saber como emagrecer o teu aluno, amigo. Então é fácil. Olha aqui bem pra mim então, o que é tão bom? Por que é tão bom? Por que é tão bom, professor Adonis? A adiponectina. E eu vou te falar aqui agora. A adiponectina, ela age principalmente, olha aqui bem pra mim, ela age preponderantemente em 3 tecidos. Músculo esquelético, fígado e células ou paredes, vou colocar aqui vasculares. Ou seja, preponderantemente, meus zoologistas, preponderantemente, a adiponectina, ela age em 3 tecidos, de maneira preponderante. Ela age em 3 tecidos. O primeiro tecido é o músculo esquelético, nosso músculo, o querido músculo. O segundo é o fígado, figarino. Sabe o figarino, que o nego tá destruindo o fígado tomando esteroide e não sabe o tanto que precisa dele? É ele mesmo. Não só tomando esteroide, mas enchendo a carcaça igual fizeram no carnaval? É ele mesmo. Você não sabe o tanto que o organismo precisa desse cara. E o terceiro ponto, o terceiro tecido, são as células ou a parede vascular. O que você quer dizer com isso, professor Adonis? A parede vascular é a parede do vaso sanguíneo, amigo. Ou a célula do vaso sanguíneo. Beleza? Então, olha aqui bem pra mim. 3 tecidos que a adiponectina comprovadamente age, comprovadamente atua. Agora vamos entender quais são os fatores protetórios dessa adiponectina e você vai tirar suas conclusões, porque eu não tô aqui para colocar algo na sua cabeça. Eu não tô aqui para fazer com que você vire papagaio é a minha fisiologista da prática. Pelo contrário, eu tô aqui para te expor um conhecimento e você tem total autonomia, você tem total liberdade e você tem total conhecimento, você que acompanha toda a série Fisiologia na Prática, para dizer se o porquê isso é protetor e o porquê isso não é protetor. Legal? Então, olha que bacana, e você agora vai juntar, é hora de você juntar todos os conhecimentos que você teve nesse curso como um todo até agora. Então vamos lá. Músculo esquelético. O que faz a adiponectina comprovadamente no nosso músculo esquelético? Primeiro ponto que ela faz, ela aumenta a fosforilação. Calma, que essa palavra aqui é chatinha, mas não desiste. Da tirosina no receptor de insulina. Então vamos lá. O que ela faz então? Ela aumenta a fosforilação da tirosina no receptor de insulina. Que passa, professor Adonis? Você pode se assustar. O que é essa fosforilação da tirosina no receptor de insulina? Amiga, é simples. Olha aqui bem pra mim. Pra você não passar, não olha o celular agora não. Olha aqui bem pra mim pra você entender essa merda. Fosforilação é uma reação química. Não fica se apegando nisso, é bioquímica. Da tirosina no receptor de insulina. Tirosina é uma proteína que participa das cascatas de reações chamadas de cascatas de segundos mensageiros quando a insulina, que é um hormônio, se liga na célula muscular.
Ok, professor Adonis, entendi, mas não entendi porra nenhuma ao mesmo tempo. Legal, sabe como que você vai fazer para entender? O que a adiponectina faz aqui nessa fosforilação da tirosina do receptor de insulina? Sabe o que ela faz? Ela, em outras palavras, vou colocar entre parênteses, aumenta a sensibilidade. Ei, fala assim, ai que lindo Deus! Fala, ai que lindo Deus! Então, a adiponectina que sai lá do seu tecido adiposo, que quanto menos tecido adiposo, mais você tem adiponectina, ok? Quanto mais adiponectina, mais sensibilidade do seu receptor de insulina você vai ter. Olha que maluco, cara. O que isso quer dizer? Olha que bem pra mim, eu quero que você tenha insights que não estão escritos aqui, velho. Olha aqui. Por que o professor Adonis, muitas pessoas me perguntam, muitos alunos me perguntam, professor Adonis, por que você não usa slide? Porque o cara que usa slide, na minha concepção, eu não quero generalizar, mas o professor que dá aula de slide, ele é o cara que só lê a porra do slide, velho. Eu não tô aqui pra ler porra de slide pra você. Eu tô aqui pra fazer com que você entenda. Ei, olha que bem pra mim, eu quero que você entenda essa jossa. Eu quero que você tenha autonomia, que você produza conhecimento. Diante disso, olha que bem pra mim. O que tem a adiponectina? O que tem a adiponectina melhorar a sensibilidade à insulina? O que isso quer dizer pra nós? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que, olha aqui, cara, quanto menos gordura, olha aqui, não perde não, quanto menos gordura corporal, mais sensibilidade à insulina você vai ter. Em outras palavras, quanto mais gordura corporal, mais chance de você se tornar diabético. Em outras palavras, é isso. Olha aqui, a fisiologia te dando a resposta. Ai, qual que é o artigo? Não, que artigo, caramba? Chuta o artigo, aqui é fisiologia, velho. Chuta o artigo. Não tô falando que não precisa ler artigo, pelo amor de Deus, porque isso aqui não foi tirado da minha cabeça, ok? Mas se você entende a reação que acontece, por isso que eu amo a fisiologia do exercício, você entende a reação que acontece dentro do organismo, você começa a ter respostas que você não precisa estar escrito no artigo comprovado. É óbvio. Se você tiver mais gordura corporal, você vai ter menos adiponectina. Você vai ter menos chance de sensibilidade à insulina. Ou seja, você vai aumentar a chance da resistência à insulina. Você vai aumentar a chance da resistência à insulina. É simples e é óbvio. Ame a fisiologia. Mude sua carreira entendendo fisiologia. É isso que eu quero te convidar, minha fisiologia da prática. Então, primeiro ponto que a adiponectina faz e promove dentro da célula muscular, dentro do tecido muscular. Ela melhora a sensibilidade do receptor à insulina. Ou seja, a insulina se liga no receptor, no IRS1, receptor de insulina, e as cascatas de reações de comunicação até chegar lá na GLUT4 para entrar a glicose, elas são melhoradas, elas são mais eficientes, diferentemente em quem tem mais tecido adiposo. Porque quem tem mais tecido adiposo, o que acontece, professor Adonis? Quem tem mais tecido adiposo tem menos adiponectina. Por conseguinte, não somente menos adiponectina, mas várias outras adipocitocinas farão com que essa sensibilidade ela diminua. E por sua vez, se a sensibilidade diminui, você aumenta a resistência à insulina. Ponto. Esse é um dos pressupostos do porquê mais tecido adiposo, obesidade, em outras palavras. Obesidade gera o diabetes mellitus. Legal. Ah, e tem uma galera, eu não vou falar isso aqui agora. Beleza. Vou me segurar. Beleza, professor Adonis. O que acontece, portanto, olhando para esse quadro aqui, o que acontece, portanto, com a pessoa que tem mais adiponectina, ou seja, uma pessoa que tem o tecido adiposo em níveis normais. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela tem, por sua vez, uma maior captação de glicose.
Como assim, professor Adonis? E também, por que eu falei que tá escrito no quadro? Por que eu falei pra você que tá escrito no quadro? Porque, cara, se eu tenho mais sensibilidade à insulina, quer dizer que quando a insulina se ligar nos meus receptores de insulina na célula muscular, eu vou ter toda a reação das cascatas de segundos mensageiros até chegar lá dentro da célula numa proteína específica chamada GLUT4. E essa GLUT4 aqui é a responsável por se translocar já lá de dentro da célula até a portinha da célula e falar assim: opa, seja bem-vindo, glicose, entra e faça a festa. Então, quem coloca a glicose para dentro? É a insulina? Não, a insulina ela ajuda, ela pressupõe, mas quem coloca a glicose para dentro é a GLUT4. Como que quer dizer? Isso aqui é uma sigla, GLUT4, Glucose Transporter 4, do tipo 4. Tem vários tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 10. Tem GLUT pra caramba. É pior do que coelho. É pior do que coelho. Tem a família gigantesca. Então, a GLUT4, ela é a proteína que coloca a glicose pra dentro. Por que você tá falando isso, professor Adonis? Porque, cara, na faculdade, eu não tenho nada contra a faculdade, ela é excepcional, mas muitas das coisas que a gente vê na faculdade, primeiro que a gente não vai usar, e algumas coisas são equivocadas. E o pior, a faculdade às vezes não nos ensina como atuar na prática. Legal, mas na faculdade eu aprendi que primeiro eu aprendi que quem carregava a glicose era a insulina. E segundo, quem depositava a glicose dentro da célula era também a insulina. Eu aprendi isso na faculdade. Por quê? Meu lindo professor, ele colocou um caminhãozinho. Imagina um caminhãozinho. Aí, no caminhãozinho, ele tinha escrito insulina. E dentro da caçamba do caminhão, cheio de bolinha. E as bolinhas ele chamou de glicose. Então, o jumento, que era eu, o jumento aqui, olhando aquele desenho, falou assim: ó, a insulina carrega a glicose e ela deposita. Eu imaginei assim um caminhão abrindo e deixando cair as glicosezinhas tudo dentro da célula. Imaginei isso. Mas não é assim que acontece na prática, nem na sua fisiologia, nem no seu organismo. O que acontece, então, professor Adonis, é isso. A insulina, ela não tem nada a ver com a glicose, velho. Deixa eu te falar, eu nem sei se a insulina sabe que a glicose existe. Ela chega, se liga no receptor dela aqui na célula, e aí ela vai embora. Ela manda a mensagem e vai embora. E aí essa mensagem aqui, ela precisa chegar na GLUT4 e a GLUT4 abrir a portinha da célula para que entre a glicose. É assim que acontece a captação de glicose. Professor Adonis, por que você está falando isso? Porque, cara, a adiponectina, ela aumenta a sensibilidade. O que é a sensibilidade, professor Adonis? É essa comunicação entre o receptor e essas mensagens pós-receptor, pós-ligação da insulina no receptor, até chegar na GLUT4. Então ela aumenta a sensibilidade do receptor com essas cascatas de reações. E por sua vez, ela aumenta também a captação de glicose. A captação de glicose pelo sangue. O que vai dar o início ao combate para com o diabetes mellitus. O combate contra o diabetes mellitus, contra a resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? Como o próprio nome diz, é a resistência, é um bloqueio, ó. O que é resistência à insulina? É um bloqueio, um atrapalhar dessas comunicações intracelulares. Ok? Por mais que a insulina se liga, tem um problema na comunicação da insulina para com a célula. E aí a GLUT4 não entende qual que é a mensagem, porque não chega, e aí não acontece a captação celular. Ora, se não acontece a captação celular, sobra glicose no sangue. Se sobra glicose no sangue, completa pra mim nos comentários quem tá no Instagram aí. Se sobra glicose no sangue, é óbvio que você vai ter. É por isso que a obesidade pressupõe o diabetes mellitus. Professor Adonis, qual que é o terceiro aspecto muito importante que a adiponectina promove de benefício? Quando você tem adiponectina, você tem também esse benefício na sua célula muscular. Qual é?
é o aumento. Olha aqui, gente. Nossa, olha que bem pra mim. Porque isso aqui, se você entender isso aqui, vai ser fenomenal. Ela promove o aumento da oxidação de ácidos. Dos ácidos graxos. Ela aumenta a oxidação dos ácidos graxos. E olha que parada violenta, olha que lindo isso aqui. Ela aumenta a oxidação dos ácidos graxos. E aí, o que isso quer dizer, professor Adonis? Quer dizer que quanto mais adiponectina, mais sensibilidade à insulina, mais sensibilidade ao receptor de insulina, mais captação de glicose e mais oxidação de ácidos graxos intracelulares na célula muscular. O que gerará 2 pontos positivos, ao meu ver. Lembra do insight que eu falei pra você? Adonis, oxidar ácido graxo dentro da célula. Qual que é o ponto positivo para isso? Vamos lá. Qual que é o ponto positivo de eu oxidar mais ácido graxo dentro da célula? Eu tenho certeza que um ponto positivo você já vai matar de cara. Que é o quê? Ora, professor Adonis, se eu oxido mais ácido graxo, eu tenho mais chance de emagrecimento. Em outras palavras, uma vez que eu oxido mais gordura, mais ácido graxo dentro da minha célula, eu emagreço mais. Agora, um outro ponto, eu quero também corroborar para você e convidar você a olhar. E lembra, novamente, eu vou propor para você, quando você lê qualquer livro, quando você lê qualquer matéria, quando você for ver qualquer vídeo, tente não apenas ver aquilo que a pessoa está falando, tente promover raciocínio, reflexão, junção de todos os aspectos, principalmente quando a gente fala de fisiologia do exercício. Tente promover uma junção, uma união daquele conhecimento com os aspectos que acontecem no organismo. Como, por exemplo, que eu vou te falar aqui. Não fica apenas no, se ele oxida mais ácidos graxos, quer dizer que ele vai emagrecer mais o aluno? Olha como a adiponectina é boa. Quando ela está em quantidades normais no seu organismo, ela promove mais emagrecimento. Ou seja, vamos lá na adiponectina. Quanto menos tecido adiposo, mais adiponectina. Ok? Ok, professor Adonis? Quanto mais adiponectina, mais oxidação de gorduras, mais emagrecimento, você perde mais tecido adiposo. Olha que legal. Agora, qual que é o segundo ponto? Que eu convido você a ter sempre reflexões, insights nesse sentido. Cara, se você está oxidando e acelerando a oxidação de ácidos graxos na tua célula muscular, não somente esse ponto extremamente positivo, diga-se de passagem, você vai ter de emagrecimento, mas como também você vai ter uma necessidade de reposição dos estoques de triglicerídeos também intracelulares. E uma vez que você tem essa necessidade de reposição dos estoques de triglicerídeos intracelulares, você começa a ter uma necessidade intracelular no seu músculo esquelético de receber ácidos graxos. Você tem uma necessidade, acompanha a linha de raciocínio, cara. Acompanha a linha de raciocínio. Tá acabando já a aula. Uma vez que você tem essa oxidação aumentada, você tem uma necessidade de reposição desses ácidos graxos, desses triglicerídeos intracelulares no músculo esquelético. Poxa, se você tem uma necessidade de reposição desses ácidos graxos, o que acontece? Você manda uma mensagem para o organismo. O músculo esquelético manda uma mensagem para o organismo. Acelera meu metabolismo. Eu preciso de mais ácido graxo. Promove mais lipólise. Quebra mais tecido adiposo, porque eu quero mais ácido graxo. Vem que tem. É isso que fala, vem que tem. Olha a hashtag, vem que tem. Vem ácido graxo, que aqui tem. Então, o músculo com mais adiponectina, olha a adiponectina, o que ela gera no seu músculo. Olha a mensagem que ela gera positiva no seu músculo. Ela aumenta a sensibilidade à insulina. Ela
aumenta a captação de glicose e esses dois aspectos diminuem a resistência à insulina, aumentam a sensibilidade à insulina, diminuem o perigo, o risco dessa pessoa desenvolver o diabetes mellitus, uma doença que mata, uma doença extremamente triste em seus sintomas, em suas repercussões no organismo e aumenta a oxidação dos ácidos graxos. Portanto, esse, meus fisiologistas da prática, é um dos aspectos da adiponectina positivos, cujo quais ela atua num dos tecidos. Ela atua em 3: fígado, parede endotelial da célula vascular, do tecido vascular e no músculo esquelético. Na aula de hoje, eu quis te apresentar esses 3 aspectos extremamente positivos de como a adiponectina promove benefícios no seu músculo esquelético. Agora, na próxima aula a gente vai conversar sobre os outros 2 tecidos. Mas agora, vamos fazer um pouquinho de insight. Cara, imagina um indivíduo obeso. Nós estamos aqui tratando de um indivíduo obeso. Você deve ter clientes obesos, amigos, familiares obesos. E aí, o que eu quero te convidar a entender é, uma vez que você entende que o indivíduo obeso é uma pessoa que tem excesso, tem uma quantidade alta de tecido adiposo estocado no organismo, isso quer dizer que é uma pessoa também que tem menos adiponectina. Se é uma pessoa que tem menos adiponectina, ela vai ter menos sensibilidade à insulina, menos captação de glicose. Em outras palavras, ela vai ter maior risco de diabetes mellitus. E ela é uma pessoa também que tem menor oxidação de gorduras intracelulares dentro da célula muscular. E por sua vez, ela vai ter uma maior dificuldade para o emagrecimento, para a oxidação de gorduras. E também vai ter uma desaceleração, mesmo que pequena, mas ela vai ter também uma desaceleração do metabolismo. Perdão, falei metabolismo. É que a loucura bate aqui. Mas ela vai ter também uma desaceleração do metabolismo. E aí, um dos aspectos que eu quero te chamar a atenção aqui, meus fisiologistas, é: você conheceu alguém que é obeso? Você já viu a dificuldade que essa pessoa tem para emagrecer? Uma das respostas, não é a única, hein? Olha que bem pra mim, não tô falando que é a única, mas uma das respostas tá aqui. Mais gordura, menos adiponectina. A adiponectina é um tesão pro organismo, porque ela ajuda nesses aspectos e também ajuda na oxidação de gorduras, acelerando seu metabolismo. Mais gordura, menos adiponectina. Mais gordura, menos adiponectina, menos oxidação de gorduras. Desacelera o metabolismo. Esse é um dos aspectos, uma das respostas do porquê o metabolismo do obeso ele é um pouco mais lento. Ah, tireoide! Não é só a tireoide. Não é só a tireoide. É também por questões de que nós nem imaginávamos, mas agora eu tô te falando. A adiponectina ela contribui nesse processo, porque ela por si só já acelera o metabolismo. Meus fisiologistas, gratidão pela tua presença. Na nossa próxima aula nós vamos conversar sobre como o fígado, quais são os aspectos positivos da adiponectina no fígado. E depois de uma outra aula nós vamos falar sobre a parede do endotélio vascular. Gratidão pela sua presença e até a próxima aula. Tamo junto!